Olá, bem-vindos a esta aula. Aqui nós vamos dar continuidade ao estudo das inversões geométricas que nós iniciamos. O que é uma inversão geométrica? Recapitulando. Inicialmente nós precisamos dispor de uma circunferência de um centro P0 e um raio R. E tomando qualquer ponto P diferente do P0, nós definimos o inverso do ponto P como um ponto P' que satisfaz as seguintes duas condições. Está na semirreta determinada por P0 e P, a semirreta de origem P0 que passa por P. Então, digamos, P' estaria em algum lugar nessa semirreta, e o lugar específico que o P' ocupará nessa semirreta será determinado por esta segunda condição. P0P vezes P0P', o produto desses dois comprimentos, é a potência de inversão, é o raio ao quadrado. Dessa forma, nós conseguimos deduzir, por exemplo, que se um ponto P diferente de P0 é um ponto interior ao círculo de inversão, que é esse círculo aí, então seu inverso estará fora, estará no exterior e vice-versa. E que a circunferência de inversão é sua própria inversa, ela se inverte em si mesma. Vimos também que se nós temos outra circunferência concêntrica com a circunferência de inversão, sua inversa será uma outra circunferência também concêntrica com a circunferência de inversão. Nós vimos também que se nós tomamos arbitrariamente dois pontos, A e B, distintos entre si e distintos de P0, de forma que P0A e B não são colineares, então esses pontos, juntamente com seus inversos, nos fornecerão dois triângulos semelhantes com esta identificação entre os ângulos. O ângulo P0A', B' é congruente ao ângulo P0BA e o ângulo P0AB é congruente ao ângulo P0B'A'. Muito bem, agora nós vamos tratar de verificar como seria a inversa de uma reta que passa pelo centro de inversão. Vamos chamar aqui essa reta de T. Vamos verificar como poderíamos achar a inversa dessa reta. Para isso, vamos tomar um ponto qualquer dessa reta, que não seja o P0, evidentemente, um ponto P. Vamos lembrar que seu inverso está nesta semirreta, a semirreta de origem P0 que passa por P. Ou seja, P' deverá estar nesta semirreta P0P, que aliás é um subconjunto da reta T. Digamos que o P' estivesse aqui. O que significa, portanto, dada a arbitrariedade da escolha deste ponto sobre a reta T, que o inverso de todos os pontos da reta T está sobre a reta T. Nós poderíamos representar isto algebricamente assim. Mas vale a outra inclusão também. Ou seja, vale que todo ponto da reta T é o inverso de alguém da reta T. Como nós poderíamos nos convencer disso? Vamos tomar, por exemplo, um ponto qualquer, que eu estou chamando de Q, na reta T, e vamos provar que ele é o inverso de alguém. Lembrando simplesmente que o inverso do inverso de um ponto é ele mesmo, segue, portanto, que o ponto Q ele é o inverso do Q'. Em outras palavras, todo ponto da reta T está na inversa da reta T também. Como valem essas duas inclusões, então vale a igualdade. T e T' são a mesma coisa. Para isso, observem, é preciso que nós olhemos para esse ponto aqui, para o P0, e que encaremos ele como resultado da inversa de alguém. E para isso, neste momento, nós dizemos que o P0 é o inverso de um ponto no infinito. Geralmente os pontos no infinito são denotados pelas últimas letras gregas maiúsculas.
Digamos que este seja o símbolo para um tal ponto adicionado ao plano, que este ponto seja o inverso do P0. Então, o inverso de uma reta que passa pelo centro de inversão é a própria reta. Vamos tratar agora do caso em que a reta não passa pelo centro de inversão. Temos uma reta aqui que eu vou chamar de T, que não passa pelo centro de inversão. Qual seria o inverso dessa reta? Muito bem, vamos fazer o seguinte. Pelo ponto P0, vamos marchar a perpendicular a essa reta T e vamos chamar de A o pé dessa perpendicular. Vamos marcar o A', o inverso do A. Notem que este ponto A é exterior ao círculo de inversão, portanto, seu inverso A' deverá estar no interior, de fato. E agora nós vamos tomar um ponto P qualquer sobre esta reta T que seja distinto de A. E vamos marcar seu inverso P'. Agora observe, como no caso mencionado na aula passada e lembrado aqui, nós temos dois triângulos semelhantes, P0AP e P0P'A' nesta ordem, o que significa, em particular, que este ângulo é congruente a este e que este ângulo é congruente a este, só que este ângulo aqui é um ângulo reto. Portanto, esse ângulo do vértice P' é também um ângulo reto. Segue, portanto, que o inverso de qualquer outro ponto desta reta que não seja o A é o vértice do ângulo reto de um triângulo retângulo de hipotenusa P0'. E como nós sabemos, isto é suficiente para garantirmos que este ponto P' está na circunferência de diâmetro P0'. O que foi então que nós acabamos de provar? Que o inverso de cada ponto da reta T está nesta circunferência que passa pelo centro de inversão. E você pode também usar a semelhança de triângulos novamente e partir, ao invés de partir da reta, você pode partir da circunferência e novamente usando semelhança de triângulos você vai garantir que o inverso deste ponto estará sobre esta reta. Em outras palavras, o inverso dessa reta T é esta circunferência vermelha aqui que eu vou chamar de lambda. Mas isso, dito de uma maneira mais geral, representa o seguinte: o inverso de uma reta que não passa pelo centro de inversão é uma circunferência que passa pelo centro de inversão. Para cobrirmos totalmente os casos de inversões de retas e circunferências, falta considerarmos a inversão de uma circunferência que não passa pelo centro de inversão e nem é concêntrica com a circunferência de inversão, que é essa circunferência preta aqui que eu estou dizendo que tem centro P0. Vamos inicialmente tomar a semirreta determinada pelos centros dessas duas circunferências, a circunferência de inversão e a circunferência que nós queremos inverter. E vamos tomar esses dois pontos aqui, que aliás são diametralmente opostos na circunferência azul. Vamos chamar esses dois pontos de A e de B. Vamos considerar os inversos desses dois pontos. Digamos que eles sejam A' e B'. Agora vamos tomar um ponto P qualquer nesta circunferência azul para invertermos. Nós sabemos que o ponto P' estará nesta semirreta de origem P0 que passa por P. E aliás, sabemos mais do que isso. Considerando esses dois pontos P e B, nós sabemos que os triângulos P0PB e P0
B', P', nessa ordem, são semelhantes. O que em particular está nos dizendo que este ângulo aqui, cuja medida eu vou chamar de lambda, tem a mesma medida que este ângulo, e que este ângulo, cuja medida eu vou chamar de φ, tem a mesma medida que este ângulo. De forma análoga, considerando agora os pontos P e A, juntamente com seus inversos, P' e A', nós vamos obter outra semelhança. A semelhança entre os triângulos P0AP e P0P'A', nessa ordem. O que significa em particular que este ângulo do triângulo P0AP, cuja medida eu vou chamar de θ, tem a mesma medida que este ângulo aqui. Eu poderia aqui escrever outra relação angular que nós teremos, mas nós não vamos precisar disso. Vamos olhar o seguinte aqui. Nessa circunferência azul, observem que a medida do ângulo φ menos θ é 90 graus. Por quê? Porque a medida do ângulo φ menos θ é precisamente a medida do ângulo entre esses dois lados desse triângulo APB, que está inscrito em um semicírculo. E como nós sabemos, todo triângulo inscrito em um semicírculo é um triângulo retângulo. Logo, este ângulo em P é um ângulo reto. Agora, olhando para o outro triângulo, P'A', B', nós temos o seguinte. Chamando a medida deste ângulo aqui, por exemplo, de alfa, vamos observar que este ângulo, cuja medida é φ, é um ângulo externo a esse triângulo P'A', B'. E, portanto, como nós sabemos, ele é a soma dos internos não adjacentes, que são aqueles dois ângulos cujas medidas são alfa e θ. Mas isso, então, está nos dizendo que φ menos θ é alfa. Entretanto, nós sabíamos que φ menos θ era π sobre 2. Logo, este ângulo alfa é o ângulo cuja medida é π sobre 2 também. Ou seja, esse ângulo alfa também é um ângulo reto. O que isso nos traz? Nós acabamos de verificar que o inverso de qualquer ponto na circunferência azul que não seja o A e o B é o vértice do ângulo reto de um triângulo retângulo de hipotenusa A'B'. E o que isto nos trará? Isso estará nos dizendo que os inversos dos pontos mencionados na circunferência azul estarão todos sobre a mesma circunferência de diâmetro A'B'. E você é convidado aqui a obter o fato de que o inverso de cada ponto desta circunferência vermelha também estará nesta circunferência azul. Em outras palavras, o que nós acabamos provando foi que o inverso de uma circunferência que não passa pelo centro de inversão é uma outra circunferência que também não passa pelo centro de inversão.